Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Paleoblog, seu canal sobre paleontologia e o mundo pré-histórico. E no vídeo de hoje eu vim falar de uma descoberta muito interessante que aconteceu aí nos últimos dias, que foi a descoberta de uma múmia de listrossauro. E eu vou explicar melhor essa história depois da vinheta. Antes da gente começar aí a falar sobre o assunto do vídeo, né, eu gostaria de lembrar a todos vocês, né, pedir para todos vocês para curtir este vídeo, se inscrever no canal se você não for inscrito e assistir todos os outros vídeos disponíveis aí do nosso canal, né? Isso aí ajuda demais eu a crescer e continuar mantendo esse projeto de divulgação científica. Vamos bater a meta de 1000 inscritos, hein? Pois bem, o listrossauro ele foi um gênero extinto de sinapsídeo, de um grupo conhecido aí como Dicynodontes. Para quem não viu meus vídeos anteriores do canal, Sinápsida, né, que é de onde vêm os sinapsídeos, eles são o grupo que inclui os mamíferos e seus ancestrais mais próximos. O caso do listrossauro, ele não é um mamífero propriamente dito, mas ele é um parente aí muito próximo da linhagem que daria origem aos mamíferos, né? Por isso ele é um sinapsídeo. Já o grupo dos dicynodontes, que se encontra dentro de Sinápsida, é um grupo de animais herbívoros, atarracados, com pernas curtas, bicos córneos e um par de presas muito proeminentes. E é daí que vem o seu nome, né? Dicynodonte significa dois dentes de cão, porque suas presas elas parecem ali os caninos de um cão, né? Apesar deles não serem cães e não serem parentes dos cães, né? Mas enfim. E o listrossauro é um exemplo clássico de dicynodonte, né? Listrossauros é um gênero, foi um gênero de dicynodontes que tem aí entre 4 e 6 espécies válidas reconhecidas atualmente, dependendo de para quem você pergunta. E esses animais eles viveram então entre 255 e 250 milhões de anos atrás, entre ali o final do período Permiano e o início do período Triássico. E a distribuição desses animais era global, né? Fósseis de listrossauros foram descobertos na África do Sul, na Antártica, na China, Mongólia, Índia e até na Rússia. E assim, na verdade eles são tão bem distribuídos que os fósseis de listrossauro foram utilizados como evidência para dar suporte à teoria da deriva continental e da movimentação das placas tectônicas, pois a única explicação possível para a existência de listrossauros em continentes tão diferentes seria se no passado esses continentes estivessem unidos, né? No caso aí formando a Pangeia, o que ia permitir a repassagem desses animais de um continente para o outro. E sim, os listrossauros eles são conhecidos há bastante tempo aí da ciência, né? Já que ele foi descrito oficialmente pela primeira vez em 1870. E os listrossauros são animais muito curiosos e bastante lembrados aí, principalmente por terem sido grandes sobreviventes da extinção do Permiano. A extinção do fim do período Permiano, que marca ali, né, a transição entre o período Permiano e o período Triássico, foi a mais mortífera das extinções em massa que nós temos conhecimento do registro fóssil. Estima-se que entre 90 e 95% das espécies de seres vivos do planeta foram extintos durante esse evento. As causas desse processo de extinção em massa podem ser múltiplas, né? Existem várias causas aí, mas o principal fator que causou essa grande extinção aí do final do Permiano foi o aumento da temperatura global e a acidificação dos oceanos causada por uma emissão massiva de dióxido de carbono. Essa emissão de dióxido de carbono veio principalmente de uma região da Rússia chamada de Siberian Traps, que na época experimentava uma taxa altíssima de atividades vulcânicas. Então, nessa região, que é uma região bem grande ali da Rússia, tinha vários vulcões nessa época, e nessa época eles estavam muito ativos ali, nessa época ali do final do período Permiano. Principalmente ali graças, né, à movimentação tectônica. Então teve todo esse derramamento de magma, essas atividades vulcânicas, essas erupções vulcânicas, né, que lançaram uma quantidade simplesmente ridiculamente grande
de dióxido de carbono na atmosfera, e isso gerou um aquecimento global. E quem diria que o aquecimento global poderia causar extinções em massa, não é mesmo? Não é como se os cientistas falassem disso há quase 100 anos, né? Mas enfim. E pois bem, como eu disse, mais de 90% das espécies do planeta foram extintas nesse processo de extinção em massa, que durou aí alguns milhares de anos. Não foi um negócio de uma hora para outra, né? Foi um processo lento aí que durou alguns milhares de anos, né? Mas foi bastante catastrófico. E adivinhe quem foi um dos sobreviventes sortudos deste evento de extinção em massa? É claro, os listrossauros. Não só eles sobreviveram, como eles prosperaram, né? Em alguns sítios paleontológicos, os listrossauros representam 95% de todos os fósseis de vertebrados terrestres encontrados naquela área, né? Ali do início do período Triássico. Ou seja, tinha de listrossauro para dar e vender mundo afora, né? E como que eles aguentaram essa porrada do universo que foi a extinção no final do período Permiano? Existem várias hipóteses. Talvez por eles serem animais capazes de hibernar por longos períodos, como a gente sabe que os listrossauros seriam capazes. Talvez por serem herbívoros mais generalistas, então eles comiam vários tipos de plantas ao invés de serem especializados num tipo de planta só, né? Então significa que eles tinham mais alimento disponível, né? Talvez por viverem em tocas, talvez pela extinção de muitos de seus predadores naturais, né? Que gerou aí uma alta na população desses animais, ou uma junção disso tudo no final das contas. Ou talvez tenha sido só sorte, né? Eles só deram a sorte de ter sobrevivido a esse grande evento de extinção. Porém, há uma tendência entre animais ali do iniciozinho do período Triássico a terem tamanhos menores, a terem um crescimento mais rápido, a atingirem a maturidade reprodutiva mais cedo e terem ali expectativas de vida mais curta, né? Que são adaptações para um mundo extremamente hostil. E nesse mundo mais quente, animais como o listrossauro também parecem ter desenvolvido o comportamento de viver em tocas, compartilhar tocas com outros animais e a tendência ali dos animais jovens viverem juntos, né? Então tudo isso pode ter representado vantagens para a sobrevivência desses animais durante esse período de transição aí. E recentemente, uma nova descoberta feita na África do Sul, envolvendo listrossauros, veio a público. E ela nos ajuda um pouco mais a entendermos essas criaturinhas, os seus hábitos e os efeitos ambientais drásticos ali da extinção permiana. A descoberta foi feita na África do Sul, num lugar chamado de Bacia Karoo, que data ali do início do período Triássico, mais ou menos. E ali foram descobertas ao longo dos anos diversas assembleias de fósseis de listrossauros e de outros animais que morreram e foram sepultados juntos. Os pesquisadores desse novo artigo, que é um artigo ali de Smith e colaboradores, eles analisaram uma dessas assembleias de fósseis especificamente. Essa assembleia, ela continha fósseis de dezenas de indivíduos de listrossauros de duas espécies diferentes, o Listrosaurus declivis e o Listrosaurus morrei, eu acho que assim se pronuncia, além de fósseis de outros animais ali extintos da mesma região. A maioria desses fósseis eram ossos desarticulados e incompletos que foram acumulados no mesmo local, mas também havia alguns indivíduos praticamente completos e parcialmente articulados entre eles. Talvez não, com certeza, o fóssil mais impressionante entre estes que foram descobertos é um listrossauro mumificado. Olha só, esse listrossauro mumificado, tadinho, né? Parece um sapinho atropelado. Mas enfim, não, vocês não entenderam errado. É um listrossauro que foi mumificado. Mas como que pode isso, né? Bom, quando a gente fala de mumificação, muita gente pensa aí no processo, pensa que a mumificação é um processo puramente artificial. E já lembra aí direto do processo de embalsamamento que os antigos egípcios faziam, por exemplo, para preservar os seus mortos, né? Mas a mumificação é um processo que pode acontecer naturalmente também.
A mumificação natural, ela ocorre em locais onde a decomposição e o ataque de animais carniceiros é dificultado, como, por exemplo, em regiões muito secas e inóspitas, como desertos e regiões muito frias. E sim, lugares muito frios costumam ser muito secos, justamente porque ali toda a água disponível está presa na forma de neve e gelo, né? Então, nesses locais também podem se formar múmias. No caso desse listrossauro, a causa de sua mumificação parece ter sido justamente o calor. A aridez da região em que ele morreu secou o corpo, que ficou ali fora do alcance de decompositores e de carniceiros. E acabou se tornando uma múmia. Logo, essa múmia ela foi coberta por sedimentos e fossilizou. Ou seja, esse listrossauro ele foi preservado duas vezes. A primeira vez sendo mumificado e a segunda vez sendo fossilizado, né? Múmias fósseis são raras, mas não são uma novidade. Existe, por exemplo, esta múmia aqui de Edmontosaurus, que passou por um processo semelhante. O animal morreu numa região muito seca, foi mumificado, foi coberto por sedimentos e então se fossilizou. E há também aí diversos casos de animais da Era do Gelo, né, como por exemplo casos de filhotes de mamutes que foram mumificados no gelo em regiões muito frias, como a Sibéria. A múmia desse Listrosaurus ela é curiosa, porém, porque ela não só é a primeira múmia de listrossauro que a gente conhece, como também é a mais antiga múmia conhecida de um animal. Então é um marco aí na história da pesquisa paleontológica envolvendo múmias fossilizadas. Mas o que causou a morte de tantos listrossauros numa mesma área? Bom, de acordo com os autores do artigo, a causa dessa mortandade em massa foi uma seca extrema, o que condiz aí com as altas temperaturas e a aridez da região em que eles se encontravam nessa época. Esses animais, então, eles morreram de sede, de fome e de calor. Alguns dos fósseis mais completos, incluindo o fóssil mumificado, eles foram preservados numa posição que indica que eles morreram ao redor de uma poça que secou. Coisas semelhantes assim acontecem com animais de hoje em dia que vivem em regiões sujeitas a secas extremas. Então, às vezes você tem ali uma poça, um lago, que durante a época de cheias, né, tá cheio, né, e os animais utilizam ali como bebedouro, mas em épocas de seca, né, esses locais vão acabar diminuindo, vão acabar secando, né? E se esses animais eles não forem adaptados para sobreviver a épocas de seca ou não forem animais que migram, né, eles vão acabar morrendo, né? E isso acaba afligindo ali principalmente animais mais jovens, animais mais debilitados, né? Inclusive os autores citam exemplos de animais como, por exemplo, filhotes de elefantes, né, que acabam morrendo em épocas de seca extrema, justamente por serem animais mais vulneráveis, né? Outra coisa interessante sobre essa aglomeração de fósseis que esses autores escreveram é que ela apresenta dois tipos de preservações diferentes. O primeiro tipo de preservação tem a ver ali com o amontoado de ossos desarticulados que eu já citei. Esses ossos, eles parecem ter sido arrastados por uma enchente posterior ali à morte desses animais e cobertos pelos sedimentos trazidos pela água, né? Então, apesar de ser uma região muito seca, ela estava suscetível a enchentes relâmpagos, né? Porque era uma terra baixa, então toda a água da chuva acaba se acumulando nessa região. E esses ossos desses animais que morreram, eles foram levados pelas águas, acumulados num mesmo local e cobertos pelos sedimentos trazidos por essa água. Já os fósseis mais bem preservados, incluindo aí essa múmia de Listrosaurus, eles parecem ter sido preservados por outro processo. Aparentemente, esses fósseis eles foram cobertos por sedimentos trazidos pelo vento, como por exemplo aí uma tempestade de areia, que cobriu esses fósseis de uma forma mais delicada. Então isso explica o porquê a preservação desses fósseis tenha sido tão excepcional. Justamente porque não foi um evento tão violento como uma enchente, né, que carrega ossos e sedimentos e acaba, né, desarticulando ali cadáveres, etc, né? Então, esses fósseis eles parecem ter sido preservados pelos sedimentos trazidos pelo vento,
que é muito curioso aí e faz completo sentido com a região e com a preservação desses fósseis. Outra coisa curiosa sobre essa assembleia de fósseis de listrosauros é que não há animais adultos presentes. Ao menos todos os fósseis que foram analisados, eles aparentam pertencer a animais jovens ou, no máximo, subadultos. Mas não há adultos presentes nesse aglomerado de fósseis. E isso é suportado por algumas análises paleohistológicas de alguns dos ossos recuperados. Histologia, para quem não sabe, é a ciência que estuda os tecidos, né? Os tecidos dos seres vivos. E a paleohistologia estuda os tecidos de fósseis, né, de animais extintos. No caso aí o que eles fizeram foram cortes nos ossos, em alguns desses ossos que foram preservados, para analisar o interior desses ossos, e eles viram, né, analisando o interior desses ossos, que a maioria, se não todos esses animais, eram animais jovens ou subadultos. E o que a ausência de animais adultos pode nos indicar? Sabemos que animais jovens eles são mais vulneráveis a eventos catastróficos como uma seca, né, por exemplo. Então é de se esperar realmente que animais jovens morram em maior quantidade que animais adultos. E para você ser fossilizado, o primeiro passo é morrer, né? Então se há uma taxa de mortalidade mais jovem, maior entre animais mais jovens, então animais mais jovens têm mais chances ali de serem fossilizados. Talvez os listrosauros adultos suportassem melhor a condição de seca, talvez os animais adultos tenham migrado para outra região quando os recursos ficaram mais escassos, e os animais mais fracos aí, no caso esses animais mais jovens, eles ficaram para trás durante essa migração. Não sabemos, mas são algumas das possibilidades aí. Apesar de ser uma descoberta aí bastante impressionante, ainda não há uma descrição detalhada da múmia do Listrosaurus. Os autores do artigo, eles se limitaram aí a descrever apenas a assembleia de fósseis e sua formação e suas implicações paleoecológicas desses animais e implicações tafonômicas também, então como que esses animais morreram e foram preservados. Porém, agora que a múmia foi recuperada, não deve demorar muito aí para a gente ter uma análise completa dessa múmia. Será que esse listrossauro ele tinha uma pele mais parecida com a de répteis ou com a de mamíferos? Que outros segredos aí essa múmia de 250 milhões de anos reserva para a gente? Por enquanto teremos que aguardar novas informações, mas talvez aí nos próximos meses, quiçá nos próximos anos, a gente já tenha aí uma descrição completa dessa múmia incrível que foi descoberta na África do Sul. Confesso que eu estou bastante ansioso para ver isso. Foi essa notícia que eu queria trazer para vocês, foi uma notícia que eu achei muito curiosa, muito interessante, né? Eu adoro esses fósseis excepcionalmente bem preservados, como múmias de animais extintos, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de curtir o vídeo, deixar um comentário, compartilhar com os amigos, e se você não for inscrito, se inscreva no canal. A gente tem aí vários vídeos falando sobre paleontologia. Tem bastante conteúdo aí para vocês assistirem e terá bastante conteúdo no futuro, certo? Então, obrigado pela atenção e até uma próxima. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se gostou, peço que deixe seu gostei aí embaixo e que compartilhe com os amigos. E se sinta livre para deixar seu comentário, dúvida, sugestão ou correção aí na seção de comentários. Também não deixe de nos seguir nas redes sociais e de acessar o nosso blog para ler mais matérias e notícias sobre a paleontologia. E se estiver gostando de nosso trabalho de divulgação científica, considere se tornar um apoiador. O Paleoblog se mantém graças ao apoio do público, então, se quiser que continuemos com o nosso trabalho de divulgação científica, considere contribuir com qualquer valor através da chave Pix que está aparecendo aí na tela, paleoblogbr@gmail.com. Muito obrigado e até um próximo vídeo.